Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não queria estar fazendo esse vídeo aqui porque realmente eu gosto muito da Half-Brick, eu gosto da empresa e principalmente dos jogos que eles fazem. Eles se diferenciam praticamente quando o assunto é jogos de celular porque eles fazem jogos incríveis com histórias e muito amor também. E esse assunto, galera, eu enrolei muito e muito mesmo para trazer para vocês, porque eu ainda tinha um pouquinho de esperança na Half-Brick e eu tinha certeza que ela não ia decepcionar a gente que é fã da marca. Mas só que, galera, não dá, velho. Já se passou muito tempo mesmo e praticamente o tempo, velho, esgotou, cara. E eu acho que já tá na hora de falar sobre isso, do problema do online do Danterman. Mas antes, pessoal, de eu dar início ao assunto, eu espero que vocês deixem um like aí para me ajudar no canal, sério, me ajudem muito aí nas produções do vídeo para eu conseguir melhorar mais e mais como eu estou fazendo nesse daqui. Deixa o like, deixa sua opinião aí se vocês estão gostando do vídeo e vamos lá começar. E pessoal, o online, ele apareceu pela primeira vez em 20 de outubro de 2020. Sim, mano, já tem quase 3 anos aí que o nosso modo online foi lançado no Danterman. E cara, quando foi lançado, eu lembro até hoje, velho, que foi uma festa, porque até então a gente não recebia uma grande atualização como essa no jogo. A gente já recebeu algumas DLCs, como Zona do Espanto, ou então a Planícies Congeladas. Mas cara, nesse intervalo, a gente estava praticamente sem nenhuma novidade do Danterman. A pergunta que a galera mais fazia era onde estava o Stage 9 e depois de tudo isso a gente recebeu essa grande atualização que foi o modo online e mano, sério, foi uma festa e foi uma das maiores atualizações que ele já teve no jogo. E sério, eu me lembro até hoje, velho, de acordar muito cedo na madrugada para gravar o primeiro vídeo para vocês de eu jogando o modo online. Sério, eu tava muito alegre e muito feliz e quem era inscrito no canal naquela época também estava muito feliz. Cara, o online foi incrível, velho. Foi uma baita de uma adição para o jogo que o jogo precisava muito, velho. A gente já tinha visto assim um online assim reimaginado na série do Danterman, mas cara, quando chegou no jogo foi uma coisa completamente diferente. E tipo assim, eu não sei se eu preciso muito explicar sobre o modo online. Ele praticamente continua a mesma coisa como está hoje em dia. A gente continua, né, velho, entrando nas partidas aleatórias e o nosso objetivo era tentar fazer pontuação junto com uma pessoa que a gente estava jogando online. A gente poderia jogar ou com os nossos amigos ou então com alguma pessoa aleatória que estava jogando na hora, e o nosso objetivo era tentar fazer o máximo de pontos ou então vários pontos e tentar competir assim de alguma forma com o nosso amigo, ou então mesmo jogar para se divertir, mano, matar os inimigos junto com o nosso amigo, né, cara, ou ficar toda hora jogando personagens nele. E sério, o que me impressiona desde a época até hoje é que o modo online ele veio direitinho, cara. Quer dizer, tem alguns bugs assim, algumas falhas assim que tem no modo online, mas de resto ele veio direitinho, mano. A conexão dele funciona muito bem, só que tem às vezes alguns bugs que acontecem até hoje na partida. Eu não sei se é por causa de servidor ou por causa de internet dos players que estão jogando, mas infelizmente a gente tem alguns bugs que permanecem até hoje, mas de resto, cara, o modo online veio perfeito, velho, veio muito bom e deu para divertir a gente por muito e muito tempo mesmo. E quando eu me refiro a algumas falhas do modo online que persiste até hoje, eu quero dizer, velho, que depois de algumas semanas dos jogadores praticamente sugarem de canudinho o modo online, jogarem toda hora, uma hora ou outra começa a enjoar, e isso é um fato, velho. O modo online ele enjoa muito fácil mesmo, principalmente se você é um daqueles jogadores que fica madrugando, jogando por horas. Uma hora o modo online vai enjoar, e esse era alguns dos problemas dele. Mas cara, a Half-Brick soube lidar muito bem com esse problema, porque depois de praticamente alguns meses, em 3 de fevereiro, a Half-Brick eles lançaram a primeira atualização do modo online, a primeira atualização, cara, que foi a atualização dos Dias dos Namorados. Sim, mano, aquela atualização clássica que vem até hoje em dia, que adiciona a skin dos ursinhos para a gente conseguir pegar como recompensa grátis no jogo. Sério, mano, não tem como isso daí não animar todo mundo, né, velho? Uma atualização gratuita que você poderia resgatar prêmios totalmente de graça apenas jogando. E cara, essa atualização foi incrível. Ele adicionou um sistema de evento assim, um sistema meio que de passe assim, né, que a gente tinha que jogar, conseguir alguns emblemas para assim conseguir coletar as recompensas. E mano, essa atualização foi muito boa mesmo, e esse foi um dos melhores momentos assim do modo online. Sério, velho, praticamente a gente estava vivendo uma era de ouro do modo online, que foi o lançamento dele.
E se você que tá assistindo aí, acompanhou essa era do modo online, cara, você tem muita sorte, mano. Porque que época boa para ser fã de Danterman. Porque praticamente o modo online, ele estava vivendo uma era de ouro, pessoal, como eu já tinha dito. O jogo, ele estava recebendo uma atualização por mês no modo online e todo mês praticamente vinha um evento novo. Sério, velho, toda hora era uma novidade e, velho, principalmente aqui pro canal, pessoal, porque eu tava trazendo muitos e muitos vídeos, sempre trazendo de primeira mão, assim, as novidades para vocês. Sempre quando eu tinha alguma notícia, eu sempre trazia aqui pro canal. E, velho, sério, só veio vários eventos bons. Um evento melhor que o outro, pessoal. Veio o evento de Halloween, veio o evento, mano, dos piratas no jogo. Vários e vários eventos muito legais mesmo, trazendo muitas skins e ainda trazendo coisas a mais, velho. Começou também a surgir aquele passe pago no Danterman, que era uma opção a mais, assim, para aqueles jogadores que quisessem mais skins do evento. Aí você poderia pagar para conseguir. E eu nunca vi o Danterman crescer tanto assim. Era uma época muito boa para o Danterman, porque o jogo estava crescendo muito, e tudo isso graças às atualizações constantes que o jogo estava tendo no modo online. Era praticamente cada mês uma novidade com uma nova skin para a gente pegar de graça, ou então pagar para conseguir umas recompensas a mais, né, cara? Era uma época de ouro, assim, do Danterman. Mas, pessoal, infelizmente essa época, ela não durou tanto assim. Quem acompanha desde o lançamento do online até hoje sabe do que eu tô falando. Galera, o modo online, ele começou a decair muito, e muito mesmo, cara. E isso é praticamente uma coisa muito triste para o Danterman, velho, porque eu nunca vi o online se decair tanto. Chegou um momento, galera, depois de receber tantas atualizações e tantas, assim, uma atrás da outra, com novidades praticamente todo mês, chegou um momento, gente, que os eventos começaram a se repetir no jogo. Eu sei, no começo isso parecia uma coisa boa, muito boa, porque tinha muita gente que começou a pegar o meio, assim, das atualizações do modo online do Danterman e tinha perdido alguns eventos anteriores que tinha chegado. Então, essas pessoas desejavam e muito que voltasse alguns desses eventos para eles conseguirem ter a chance de pegar essas skins gratuitas que vieram. Mas, pessoal, depois que começou a surgir os eventos passados no jogo, no começo parecia uma coisa legal e boa. Mas depois, pessoal, isso virou um verdadeiro caos, velho. Tipo assim, começou a surgir uma hora que não tinha mais novidades no modo online do Danterman. Era toda hora um evento, um atrás do outro, cara, sem praticamente nenhuma novidade. E só para vocês terem noção, o último evento que a gente recebeu uma novidade com uma nova skin no jogo foi o evento do Dia dos Namorados, que foi aquele evento, galera, que veio a skin da princesa. Esse foi o último evento. E, cara, já faz muito e muito tempo, praticamente um ano, velho, que esse evento já veio há muito tempo no jogo. E depois disso não veio mais nenhuma novidade, porque depois desse evento, a Halfbrick nunca mais trouxe nenhuma atualização com a skin nova pro modo online, e o modo online começou a decair muito, porque hoje em dia o modo online ele continua assim atualizando, mas ele só atualiza para skins repetidas, cara. É uma coisa horrível de se ver, velho, porque praticamente a Halfbrick parece que estava colocando vários e vários conteúdos no modo online para depois disso só ficar repetindo evento para parecer que o jogo está atualizando, mas na verdade não está, porque só estava vindo eventos que já vieram no jogo. E eu sei que muitos aí que jogam no Danterman já tem a maioria das skins de todos esses eventos, gente. E quando chega um evento desse, não é uma coisa boa para essas pessoas, porque praticamente você não fica mais animado e ansioso por esse evento ter chegado, porque você já tem a skin, você já sabe qual vai ser as recompensas e não tem nenhuma novidade a mais para você coletar e nem nenhum motivo para você também jogar esse evento. E quem acompanha o canal sabe que eu dei uma parada muito grande de jogar o modo online, e tudo por causa disso, pessoal. Eu parei de fazer minhas lives, não só por causa de alguns problemas que eu tinha nas transmissões, eu precisava de equipamento, mas também, galera, porque não tinha mais nenhuma novidade no modo online. Sério, velho, eu trazia as lives para eu conseguir pegar as skins com vocês, mas só que agora nem dá mais, galera, porque não tem nenhum motivo para eu jogar os eventos do modo online. Se eu fosse jogar agora o modo online, ia ser mesmo para me divertir um pouquinho, velho, porque para jogar por muito e muito tempo não vale muito a pena, porque não tem nada e nada para fazer lá.
E a Halfbrick até tentou trazer umas novidades assim para te motivar mais a jogar esses eventos repetidos. Eles trouxeram algumas fases exclusivas do modo online, que foi uma baita de uma atualização, foi uma atualização muito boa e vale muito a pena hoje em dia rejogar esses eventos só para jogar essas fases exclusivas que são muito boas. Mas cara, chega uma hora que isso também vai enjoar, porque o modo online, galera, do Undertale, ele não basta só ter o modo online para a gente jogar com os amigos, porque ele também tem que ter alguma coisa, algum motivo a mais para a gente jogar. A gente tinha antes o motivo, o grande motivo para a gente jogar os eventos que vieram no jogo, que a gente ficava querendo aquela skin e isso fazia a gente jogar e muito o jogo. Mas só que agora não tem praticamente nenhum motivo, não tem nenhuma novidade. Tem sim as fases exclusivas, mas só que uma hora você jogou todas elas, como eu fiz. Eu joguei todas as fases de todos os eventos aqui no canal e em forma de vídeo. E agora, galera, eu não tenho nenhuma novidade para trazer para vocês. E eu acho muito triste essa queda do modo online, velho, porque era um grande modo, velho. Ele viveu suas épocas de ouro, mas hoje ele parece que está mais abandonado. Eu precisava muito fazer esse vídeo para vocês, velho, porque essa infelizmente é a realidade. Eu demorei para trazer esse vídeo porque eu tava esperando para ver se a Halfbrick lançasse alguma coisa que salvasse o modo online, alguma atualização, mas cara, eles praticamente não lançam mais nada. Eles ainda continuam postando algumas coisas assim nas redes sociais, divulgando os eventos que voltaram para o modo online, mas parece que eles não têm noção do que eles fizeram com o modo online. Eles praticamente estragaram o modo, e eu sei que tem muitos aí que nem abrem mais o Dunterman, cara, porque não tem realmente nada para fazer no jogo. Mas sério, galera, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham do modo online, mano. Vocês passam por tudo isso que eu falei aqui, velho, disso, de o modo online já se tornou um modo enjoativo no Termen, não tem mais nada pra fazer, porque vocês já jogaram tudo que tinha para jogar no modo online, já pegaram todas as recompensas que tinham pra pegar. Deixa aí nos comentários que eu sempre leio e respondo o máximo que eu puder, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos e eu vou ficando até aqui. Então valeu, falou e fui!